noite. Estamos hoje muito honrados com a presença da professora Cláudia Cristina de Oliveira Pereira e estaremos falando hoje sobre estratégias e ferramentas em comunicação alternativa. E é um prazer estar aqui com você, viu, professora? Muito obrigada pelo seu aceitar o nosso convite, ter essa disponibilidade e dividir o seu tempo e toda a sua experiência conosco. Eu vou já dar a palavra a você, para você contar a sua trajetória, a sua experiência, tanto acadêmica como profissional. Uma honra tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, cursistas. Boa noite, professora Nádia. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui partilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Vou começar me apresentando, né? Então, meu nome é Cláudia, eu sou uma mulher branca, tenho 41 anos, meu cabelo é castanho claro, na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos também, estou vestindo uma blusa azul e estou usando um fone de ouvido aqui no ouvido esquerdo e estou aqui na minha casa, moro em São Paulo, sou professora da rede pública municipal aqui em São Paulo já há 14 anos, sou formada em pedagogia, com habilitação em educação especial pela Unesp de Marília, e tenho um mestrado também na área de educação e saúde pela Unifesp, e já há 16 anos atuo na área da educação especial, sempre em sala de recursos, já trabalhei também numa escola de educação especial, mas nos últimos 16 anos como professora do atendimento educacional especializado aqui na cidade de São Paulo. E agradeço pelo convite que me foi feito para contar um pouquinho para vocês, compartilhar a minha experiência como professora e os recursos que eu tenho utilizado na área da comunicação alternativa. Então, vamos lá. Eu trabalho numa escola aqui na Zona Norte de São Paulo, e nós temos o atendimento educacional especializado, né? E nós atendemos, atualmente, hoje na minha escola, nós temos 43 estudantes que são público-alvo da educação especial, e nós atendemos na modalidade colaborativo, do ensino colaborativo, e também alguns atendimentos no contraturno. Então, eu trouxe algumas fotos para vocês, para ilustrar um pouquinho do meu trabalho, o que é que a gente tem feito em relação à comunicação alternativa dentro da escola. Espero que seja uma abordagem que seja útil, que traga muitas ideias, que possam colaborar também com vocês, quando estiverem na prática com esses estudantes. Então, vamos lá, pode passar. Com certeza irá colaborar, professora, e vou me apresentar agora também, a audiodescrição. Sou loira, uso óculos, estou com fone acoplado e sou uma mulher branca. E continuando aqui, é muito rico, né, professora, quando a gente apresenta materiais, porque parece que é algo muito trabalhoso, né? Quando a gente fala de comunicação alternativa, né? Uhum. E as nossas aulas, a gente tem trabalhado muito isso. O grande objetivo dessa disciplina é trazer isso mesmo, que é prático, tem que ser prático, útil e funcional principalmente, né, professora? Exato, é isso mesmo, né? Ainda mais num contexto de escola pública, que é a realidade, a maior parte da realidade, né, do sistema educacional brasileiro. Então, a importância de estar aqui compartilhar com vocês é mostrar que é possível de alguma forma. Talvez não da forma ideal, que a gente gostaria, mas às vezes com recursos de baixo custo, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, é possível a gente trabalhar a comunicação alternativa dentro da escola e oferecer instrumentos para eliminar essa barreira da comunicação, né? Possibilitar que esses estudantes dentro da escola consigam se comunicar, se fazer entender por meio de recursos muitas vezes simples, que todos nós somos capazes de fazer. Então, eu trouxe aí para vocês, nós temos duas fotos, vou tentar fazer também um pouco da descrição das fotos, né? Nós temos duas fotos, a foto da esquerda é a foto de cartões que eu fiz com os objetos de referência. Então, são objetos reais que eu colei num papelão e coloquei uma etiquetinha com o nome. Então, assim, eu vou uma cola, um tubo de cola,
uma tesoura, um potinho de tinta, um pincel e um giz. Ele está enrolado num pedaço de EVA, que a gente chama de engrossador. Então, do lado esquerdo, a gente tem a foto dos materiais concretos colados no papelão, e do lado direito tem a foto de uma estudante utilizando esses materiais. Na foto do lado direito, é possível observar a estudante olhando, ela está usando um plano inclinado, e aí nós temos o giz, a plaquinha com o giz, e a plaquinha com a tesoura. E ao lado tem um cartãozinho menor, não sei se está muito visível para vocês, mas é o símbolo de comunicação alternativa estruturado, organizado, né? Mostrando que é para pintar. Então, ao lado do giz, tem o símbolo estruturado, pintar, e do lado da tesoura, recortar. Então, eu utilizava com essa aluna, no contraturno, esse material para trabalhar a funcionalidade, para que ela começasse a perceber qual é a função daquele material. Então, a gente usa o objeto real, o objeto concreto, né? E depois a gente junta também a questão da comunicação alternativa dos símbolos, que é a representação da função desse objeto. Então, essa é uma forma muito simples. Poderia só ser o objeto? Poderia ser só o objeto, apresenta o objeto para o aluno e faz a representação, a associação dele com a figura, com a representação gráfica, com o desenho. Então, esse é um primeiro modelo utilizando objetos reais da comunicação alternativa. Professora, eu vou pedir licença para você, que alguns alunos começaram a entrar. Sim, estou vendo aqui. Isso. Boa noite, queridos e queridas alunas do curso de Educação Especial e Inclusiva, de especialização. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A professora Cláudia começou a apresentar agora, né, o primeiro slide. Então, qualquer dúvida, como sempre, coloquem no chat que eu vou passando para ela, tá? Então, no momento oportuno, eu vou introduzindo as questões e também, se você achar pertinente, tá, professora? Pode também você fazer, né? E é perfeito, né? Então, assim, os resultados, eles são... não são imediatos, mas são praticamente imediatos, né, professora? Assim, a gente tem um retorno muito, muito satisfatório, né, com o uso, né, do material. Dos materiais, dos recursos, isso. E outra coisa também é que esse é um tipo de material que a gente deve construir o hábito com o aluno, né? Porque muitas vezes o aluno vem com uma prancha linda e maravilhosa, feita pela fono, pela terapeuta ocupacional, que fica dentro da mochila e ninguém utiliza, né? Que não é funcional para ele, né? Isso. E às vezes muitas vezes os próprios agentes da escola não sabem utilizar. Então, o nosso objetivo é utilizar esse material, que ele seja funcional, tanto para o estudante poder se comunicar, como para compreender, né, a nossa mensagem, a mensagem ali da sala de aula, da rotina da sala de aula. Então, para começar, eu começo sempre o trabalho de comunicação alternativa, dependendo do caso do estudante, né, do diagnóstico, das condições desse estudante, eu sempre sugiro que se inicie pelos objetos de referência, os objetos reais e concretos, porque é mais fácil daquele aluno atribuir um significado, né? Vou usar a cola para colar. Então, você vai utilizando o objeto concreto junto com a imagem, que é a representação, para que ele comece a fazer essa associação. Essa é uma forma, assim, bem prática. Isso você pode fazer, pode incluir isso na rotina, deve incluir isso na rotina do estudante, né, na sala de aula. Então, para todas as atividades, então, não só dentro, atividades pedagógicas dentro da sala de aula, como fora da sala de aula. Então, você pode utilizar uma colher, você pode utilizar um sabonete, que aí você usa também os outros sentidos, né? Se é para lavar a mão, a fralda, se é um aluno que faz a troca de fralda. Então, você pode usar esses objetos concretos, reais, do dia a dia, do cotidiano do estudante, para fazer essa comunicação alternativa, para que ele consiga ir se apropriando dessas formas de comunicação
e também ir associando com as representações gráficas. Esse é o nosso objetivo. Quanto mais perto do real que ele Vivencia, convive, o que vivencia das suas experiências, melhor é. Não adianta você colocar, é o que você falou, uma foto linda, maravilhosa, de um lugar lindo que ele não identifique também, né? Quando a gente usa a foto, principalmente. Isso, porque existe na internet, você encontra muitas pranchas prontas, que são maravilhosas, né? E a gente até entende que às vezes a gente tem boa intenção, fala, vou imprimir esse material para o meu aluno, vou levar e vou conseguir me comunicar com ele. Mas não é tão simples assim, né? Porque depende também do nível de compreensão que esse aluno tem desse material, né? Da forma como você trabalha, não adianta você apresentar um material com muitas figuras, sendo que ele não vai atribuir significado para aquelas figuras. Então, a gente acha muito material pronto, mas a gente precisa sempre analisar se é funcional para aquele aluno que a gente tem. E muitas vezes o que eu uso com um estudante na mesma escola, ele não é funcional, não é útil para o outro estudante. Então, é um material que muitas vezes ele tem que ser personalizado. Não dá muitas vezes para você fazer uma prancha e utilizar para vários estudantes. Às vezes a mesma sala, né, professora? Isso. Né, então, Cláudia? Às vezes a mesma sala você tem que montar, às vezes, mesclando uma coisa ou outra, você reaproveita, mas... Isso, geralmente assim, fotos dos espaços da escola, isso funciona. Mas existem alguns símbolos ou algumas imagens que vão ser muito pessoais, né? Vai ter um significado para aquele aluno. Então, a gente precisa pensar também nessa personalização do material, para que a comunicação ela tenha sentido e significado para esse aluno. Pode passar a próxima foto e a gente vai seguir conversando. Vocês têm alguma dúvida nesse primeiro slide, nessa primeira demonstração? Isso, se tiver, pode escrevendo aí, a gente vai acompanhando e tentando conversar com vocês. E que está tudo tranquilo. Isso. Essa segunda foto é a foto de uma prancha que eu fiz, um pedaço de papelão também. Eu costumo falar que eu sou privilegiada, porque eu trabalho ao lado da cozinha. Para muitos, a minha salinha é aquela salinha de depósito que fica lá no cantinho da escola. É um cantinho onde que ninguém utilizava, que não serve para uma sala de aula, mas também não serve para guardar os materiais, então bota a sala de recursos ali. E no meu caso, é um cantinho que fica do lado da cozinha. Isso, para mim, é muito funcional, porque vocês vão ver que eu aproveito muito as caixas de papelão dos lanches que chegam na escola. Tudo tem os dois lados, né, Cláudia? Está vendo? A vida é assim. E quando a gente fala de inclusão num curso de especialização, uma disciplina de comunicação alternativa, é exatamente nisso que a gente tem que pensar, né? Que não é um obstáculo, é o que eu vou fazer com essa ferramenta. Exatamente. Então, eu vejo sempre, né, com bons olhos, assim, para mim é positivo. Tá eu também. Porque sempre que eu preciso, meu material está ali, minha base é o papelão, né? As caixas dos bolinhos, dos lanches que chegam para os alunos. Tudo a gente reaproveita, né? Isso. Já vou até responder, eu vi aqui DH Bikes, que o Arasaki é ruim e ilimitado e ficou com muita vontade. Ah, sim. Então, que o Arasaki está colocando aqui, que é muito ruim e ilimitado, e ficou com muita vontade de montar pranchas do meu jeito. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode usar o Arasaki também. Acho que em algum momento vai ter alguma foto que eu utilizo, também algumas imagens que eu retiro do Arasaki, mas depende sempre quem é o meu estudante, né? O que eu quero atingir com ele, o que ele necessita, né? De que forma a comunicação alternativa vai ser útil para essa expressão dele na sala de aula e muitas vezes até em casa, porque o material que a gente faz na escola também, eu gosto muito de mandar para casa, né? Para que não fique algo restrito só à escola, porque muitas vezes a gente trabalha a comunicação na escola e em casa é de outro jeito. Então, é muito importante também a gente tentar sempre aproximar para que ele possa se apropriar cada vez mais daquele material. Então, e os pais aprenderem também, né, Cláudia? Que isso não seja um elefante, costumam falar que se vir um elefante branco, já não tem mais funcionalidade. Isso tem que estragar de tanto que a criança usa, a gente tem que fazer de novo, né?
Elisângela, quais perguntas eu devo elaborar para confeccionar a prancha aluno a aluno? Na verdade, você precisa ver qual é a finalidade. Você quer montar uma prancha ou você quer montar cartões? Para quê? Você observou que seu aluno tem necessidade de mostrar que ele quer beber água, ou ele está incomodado por causa da fralda. Então, acho que a gente pode começar por aí, observando, é observação mesmo, é do dia a dia. Quais são as principais demandas desse aluno? Então, assim, é a hora da comida, ele chora muito porque ele está com fome. Então, vamos tentar colocar ali um objeto que ele possa sempre encostar e mostrar que ele está com fome, seja a caneca da escola, colher, ou se é um aluno que tem maior compreensão para fotos, vamos tirar uma foto do lanche da escola para que ele possa sempre apontar ou indicar para o seu interlocutor que ele está com fome, ou que ele está incomodado por causa da fralda. Então, acho que as perguntas que a gente deve se fazer é quais são as demandas que meu aluno tem? Eu preciso elaborar esse material para quê? Qual é a finalidade? É só para fazer um material bonitinho para mostrar para a diretora, para a coordenadora, para a família, olha, fiz esse material lindo e maravilhoso, ou é para ser funcional para esse aluno, né? Então começa por aí, observa quais são as demandas desse aluno, o que ele precisa comunicar, se expressar no dia a dia na sala de aula, né? Essa foto é uma prancha que eu fiz para um estudante, e aí vocês vão observar que ela é composta, uma placa de papelão, que eu encapei com um fundo azul, tem o nome do estudante, Matheus. Do lado esquerdo, na parte de cima, tem uma fotinho do estudante. Eu coloquei também, como se fosse um caderninho, eu fiz um espiral ali no canto dessa prancha. Tem foto do estudante, foto do pai, foto da avó, a minha foto e a foto da professora da sala de aula, e da AVE, que é auxiliar que cuida da Ele higiene. abre, então. Isso. Tá. Da higiene, alimentação e locomoção. Então, são as pessoas com quem ele mais tem contato na sala de aula, e, na escola, né? Eu, a auxiliar, foto da estagiária, se tem estagiária, coloca a foto da estagiária, né? E aí é um material que ele pode virar. Nesse caso, é um estudante que tem essa capacidade de manusear ali as fotinhos, tá? Senão, a gente poderia colocar lado a lado, ou uma embaixo da Isso. outra, né? Isso mesmo. Aí, no caso desse material do Matheus, vocês vão ver que são fotos dos espaços escolares. Então, essa é uma prancha da rotina escolar, tá? Então, tem uma foto logo acima, que é a fachada da escola, tem a foto da brinquedoteca, a foto da sala de leitura, a foto da sala de informática, a foto da quadra. Eu tirei foto do lanche, geralmente como vem, que é sempre um pãozinho, o copo com um suco, uma fruta. Tem a foto do parque, a foto do almoço, que é uma foto do prato pronto, né? A foto do tag, que é o transporte escolar, que ele utiliza. Ele na sala de aula, então eu tirei uma foto do aluno na sala de aula, o aluno no refeitório, na hora que ele está fazendo o lanche, e o aluno no banheiro, porque ele faz a troca de fralda. Então, é uma prancha apenas com fotos dos espaços e situações escolares ali, para que ele pudesse situar o que vai fazer primeiro. Nesse caso, a estagiária, a professora, mesmo os colegas apontavam: ó, Matheus, agora a gente vai para a quadra. Ó, Matheus, a gente vai para a informática. Essa prancha eu fiz no tamanho da bandeja da cadeira de rodas, é um aluno cadeirante. Então, era uma prancha que a gente fixou com velcro. Então, colocava ali para que durante o período de aula ele tivesse ali e fosse apontando as necessidades e também notificando, mostrando para ele a rotina ali da sala de aula. Foi um material construído que o primeiro objetivo era que ele aceitasse ter alguma coisa em cima da bandeja. Então, um aluno que não gosta de nada em cima da bandeja. Então, coloquei foto dele, foto do pai, foto da avó, que são as pessoas mais queridas, assim, com quem ele tem laços afetivos, né? Para que ele tivesse interesse que aquele material permanecesse na mesa dele. E a foto de pertencimento dele, né? E as fotos dos espaços escolares, porque é uma rotina a qual ele vivencia ali, que ele circula ali pelos ambientes da escola. Então, essa foi uma prancha simples, de rotina, que eu fiz, com o objetivo de que ele aceitasse deixar o material em cima da bandeja. Na parte de baixo, vocês vão ver também, tem aí o desenho de uma maçã. Essa foi uma atividade, também foi colocada num espiral, uma espécie de caderninho, são só 2 páginas. A primeira era uma maçã, então a metade da maçã ele conseguia destacar com o velcro. E depois na outra foto era uma banana
que ele também conseguia destacar com o velcro. O objetivo, como ele tinha dificuldade de manter o material em cima da mesa, era que ele aceitasse e que ele pudesse interagir com esse material. Então, a gente começou com as frutas, porque foi atividades que a gente fez anteriormente, com objetos concretos, assim, com uma fruta de plástico, brincamos bastante de montar e desmontar, colar e descolar o velcro, então a gente optou por colocar isso na pranchinha dele, ressaltando que o objetivo é que ele aceitasse o material em cima da mesa. E lembrando, né, para os nossos cursistas que é sempre com muita parcimônia, né, Cláudia? Assim, Sim. Devagar e respeitando o tempo dessa criança, Isso. né? Porque, tudo muito personalizado mesmo, né? E com calma, porque às vezes a criança rejeita na primeira semana, na segunda semana, Isso. E aí encosta-se esse material. Não, né? E é um trabalho também, nesse caso, feito em parceria com a professora, com todos os agentes, assim, com todas as pessoas que interagem com esse aluno. Então, a professora fazia uso desse material, a estagiária fazia uso desse material, os colegas também se apropriaram desse material, então gostavam de indicar, nós vamos para a quadra, oh meu Deus, agora você vai no banheiro, você vai comer, olha aqui o Matheus mostrando para ele, para que ele também percebesse, poxa, os meus colegas também estão aqui, se aproximam de mim para me mostrar, para criar um vínculo ali com esse estudante. Eles estão chegando até mim por conta desse material, né? Isso, e era um meio também, porque essa função da comunicação alternativa, eu vou mostrar mais para frente, um outro caso, que é de aproximar, né? É de aproximar e de possibilitar que essas trocas sejam feitas de uma forma mais compreensível para ambos os lados, né? Tanto para o estudante quanto com deficiência, como para aquele interlocutor, o par mais avançado, que às vezes tem dificuldade também de compreender um sinal, um gesto que o estudante faz, né? Pode perguntar. Oi, Elisângela, está respondido. E a Edna comentou que na escola em que ela trabalha, eles confeccionam algumas de acordo com a necessidade dos alunos. Ótimo, tem que ser um trabalho. A gente começa, né? Não é só o AE, né? Isso que a gente também deixa fomentado. É um trabalho em conjunto. Esse aluno. Esse é o ideal, né? Esse aluno. É o ideal, né? Isso. Do Defesa Universal da Aprendizagem, das práticas universais. Isso, esse aluno é nosso, né? Eu aqui na posição de professora da sala de recursos do atendimento educacional especializado, né? Estou expondo aqui como eu faço, porque eu que acabo mediando essa situação na sala de aula. Mas em escolas, a gente sabe que muitas escolas não têm esse apoio de um profissional da educação especial, ou com esse olhar mais apurado, são os próprios professores que acabam fazendo material, com as fotos, com a rotina ilustrada. Por isso que é importante você estar aqui com a gente, né? Porque são esses alunos que vão estar lá. Então, já vai com esse olhar, e assim, não é uma função só do professor do AE, não é uma obrigatoriedade do professor do AE, esse aluno é nosso. Isso, é um compartilhar. Quanto mais a gente trabalhar todo mundo junto, quanto mais incentivo, quanto mais me falhou a memória agora da palavra, quanto mais não é incentivo, gente, fugiu a palavra, estímulo. Quanto mais estímulo esse aluno tiver, melhor vai ser todo esse processo, entendeu? Então, assim, juntos, eu sei que eu dou muita formação, né, e é difícil essa parceria, então tá na hora de mudar isso, né, Cláudia? A gente precisa dessa parceria para ontem. Isso. Né? Roberta, vou responder aqui sua pergunta também. Você falou, no caso da atividade avaliativa para a construção de uma prancha, posso usar outro material que não seja o araçaque? Deixa eu só comentar, é que a professora Mariana pediu para eles confeccionarem uma prancha, e eu respondi já. Ela pediu para ser feita no araçaque. Isso. Entendi. Eu até dei um plantão e tem que ser com ele, entendeu? Porque ele é um jeito fácil, então só para você saber que... acessível, claro. Isso, que a professora Mariana foi a conteudista e ela pediu para que fosse usado, então assim... tá certo. Tem que pegar no contexto geral. Mas o contexto geral é ótimo, eu falei para eles, conhece o araçaque, conhece as outras, no plantão... Fotos, você tem que começar e ver
o que o seu aluno aceita, assim, compreende bem, porque muitas vezes você mostra uma foto, ele compreende. Muitas vezes Isso. você vai mostrar o objeto, ele não tem a compreensão do objeto real que ele usa todo dia. Então, É, é um trabalho que você precisa vivenciar todo dia, ter esse olhar para observar o que funciona e o que não funciona, né? e Kawasaki é um jeito fácil da gente poder Isso. padronizar numa hora de Uhum. você corrigir, Sim. Uhum. porque você consegue ter uma padronização, né? Como a gente Certo. está mostrando aqui, você tem a individualidade, mas Isso. numa correção, né, Cláudia? Me corrija se eu Sim, estiver sim. Não, errado. numa Numa situação correção, uma situação de de avaliação, né? Como estamos simulação e de avaliação, uhum. não teria como a gente fazer se não fosse desse jeito. Tá bom, Sim, claro. Roberta, querida? É por isso, então. Então, vamos lá. Pode passar a próxima foto e a gente vai... Isso. Aqui é um outro Obrigada. exemplo. Aqui é um outro exemplo. Peraí, a Cíntia colocou assim, ó, por que acontece essa rejeição inicial por parte do aluno, né? Você está perguntando? Se for por parte do aluno, Cíntia, que eu falei que ele não aceita na mesa, é uma questão dele. Ele não quer nada na mesinha dele. Porque, assim, muitas vezes o estudante, na cadeira de rodas, a cadeira é uma extensão do corpo dele, né? É um objeto ali que ele usa o dia inteiro. Quando você coloca, e a bandeja, é ótimo. E a bandeja, quando é colocada ali na mesa, no caso desse aluno específico do Matheus, ele é um aluno que ele não gosta de ser retirado da cadeira. Então, assim, nem retirar a bandeja ele não deixa, ele não gosta. Né? Porque é como se estivesse tirando um pedaço dele. Acredito que a bandeja traga segurança para ele ali, ele está ali protegido. Né? Então, quando a gente invade esse espaço, né, coloca algo ali, para ele, às vezes a gente não tem essa compreensão, mas para ele, a gente está invadindo o espaço dele mesmo. Então, livro, brinquedo, foi toda uma construção. Hoje ele já está no 5º ano, mas está na escola desde o primeiro. Então, foi toda uma construção dele aceitar aquele material. Então, a gente começa com brinquedo, aí depois a gente começa com materiais mais estruturados, né? No caso aí, a prancha, ele já estava no 3º ano quando a gente conseguiu colocar essa prancha na mesa dele, e é uma construção, assim, paulatina, cotidiana, dia a dia, tá bom? Então, depende do caso do aluno. No caso dele, ele é um estudante que ele não gosta nem de ser retirado da cadeira, a bandeja serve como um objeto que traz segurança para ele ali, então, estou supondo, né, pela vivência que eu tenho com ele, de que é por isso que ele não gostava que colocasse nada, né? Hoje em dia ele já sai até da cadeira, fica no colchonete, engatinha pelo chão, né? Que é coisa que ele fazia na casa dele, mas na escola não. Hoje em dia ele já faz, tá bom? Que maravilha. Eu trago aí nesse próximo slide, são 3 fotos, que é um exemplo de rotina ilustrada com fotos e com desenhos, tá? Então, essa rotina ilustrada são cartões que eu fiz com papel cartão mesmo colorido. Tentei utilizar aí as cores geralmente utilizadas pela fono, com o verde que indica verbos, né? E ali o laranja que são substantivos. Tentei seguir um pouco essa padronização, mas a título mesmo de manter as cores ali. Tirei foto do estudante nas situações, e aí a gente optou por fazer um plano inclinado, uma espécie de plano inclinado com papelão, tá? Então, de novo, papelão. Então, um planinho inclinado bem simples, com papelão eu encapei de preto para fazer um fundo ali que fosse contrastante. E aí a gente colocava sempre 3 fotos da sequência das atividades do dia. Então, a foto da esquerda mostra lá educação física, é uma foto da quadra. Depois tem uma foto do lanche. E depois tem o cartão de artes, que é o estudante na aula de artes. Então, à medida que as aulas iam acontecendo, a professora ia trocando esse cartão. Nessa situação, era muito funcional não só para o estudante, para o Rodrigo, mas para todos os estudantes, porque esse era um material que não ficava na mesa do Rodrigo, ficava na mesa da professora, para que o Rodrigo pudesse observar. Então, foi um material feito para o Rodrigo, mas que ajudava a sala inteira, porque ele precisava ficar perguntando: tem aula de artes hoje? Nós vamos para a quadra? Vai ter aula de leitura? Que horas que é o lanche? Então, eles observando aquela imagem, eles já sabiam o que ia acontecer naquela sequência de aula.
Então, esse é um material com fotos do estudante nas situações. A foto do meio é um outro planinho inclinado que eu fiz para uma estudante com autismo, que ela tinha dificuldade de entender quando a professora mandava pegar determinado material. Então, a professora chegou com a queixa para mim. Cláudia, eu falo, peguem o livro de matemática. E a aluna não entende. Ela falava assim, ela não entende, ela fica olhando para minha cara, ela não entende. Eu falo, fulana, pega o livro de matemática. E ela não compreendia. Então, ela ficava olhando para o lado, esperava o colega fazer a ação para ela ver o que é, aí ela pegava. Então, eu propus para a professora que a gente tirasse foto dos materiais dela. Então, aí tem foto, na foto do meio, em amarelinho aí, a foto do caderno dela. Aí eu coloquei o desenho de um estojo, tá? Esse desenho aí eu tirei do Arasaki. Então, para vocês verem que era uma estudante que tinha uma compreensão melhor, então eu misturei as fotos e desenhos. Então, tem a foto do caderno, a foto do estojo e a foto do livro, dos livros dela. Então, eu tirei foto do livro de ciências, livro de história, livro de geografia. E aí a professora, esse material também ficava na mesa da professora, e a professora colocava os cartões em ordem para que ela compreendesse. E isso também funcionou para a sala inteira. Na frente, eu coloquei esse planinho inclinado. Ele tem velcro para fixar, né, os cartões. E na parte de trás, que é essa foto da direita, eu fiz com um saquinho de plástico onde eu deixava os cartões que eram utilizados. Então, a professora ia tirando, escolhendo, fixava no plano e os demais guardava nesse bolsinho, feito de papelão, com fotos do material, era do material da aluna mesmo, do livro dela, com a etiqueta com o nome dela, do caderno dela, para que ela pudesse compreender. A partir do momento que a professora começou a utilizar isso, depois de um tempo, ela não precisou mais. Tanto que foi o material que a professora me devolveu e falou, olha, agora ela já entende quando eu falo livro de matemática. Ela já entendeu. Então, a gente usou esse material por um tempo, depois foi funcional, ela entendeu o que era que a professora estava pedindo, e aí depois esse material não precisou mais ser utilizado. Então, esse é um exemplo assim também, um outro exemplo, ficava na mesa da professora e auxiliava não só essa estudante com autismo, mas todos os outros estudantes. Muitas vezes tem vergonha, não entendeu, mas tem vergonha de perguntar. Então, observava a imagem e conseguia apresentar. Eu sempre falo isso, que quando os professores perceberem que todo o material que ele é adaptado, ele acaba ajudando o resto da sala, sim, né? Os professores vão começar a fazer isso de uma maneira natural. Natural, é isso. Né? Quando os professores entenderem que quando ele elabora um PEI ou um PDI, né, que é o nome que queira, né? Eles vão gostar tanto que eles vão querer fazer para a sala toda. Porque isso esse é o nosso ideal, né? Sim, que nós somos únicos. Nós somos únicos. Né? E facilitaria, se a gente pensar nessa situação, facilitaria para o professor, principalmente, sim, não precisar fazer um material diferenciado para cada estudante, mas que ele faça um material que seja acessível para todos, de fácil compreensão para todos, né? Esse é o nosso ideal. E né? Às vezes com pequenos ajustes, por exemplo, eu não vou falar aqui porque hoje não cabe, mas assim, eu trabalhei já com ensino médio e assim, não precisei estudar mecatrônica, mas às vezes autista no ensino médio, às vezes com mudança no slide de como o professor estava desmembrando, serviu, melhorou a nota da sala toda. E é o que você está falando, a sala toda. Então, assim, eu não fui estudar mecatrônica, não trabalhei especificamente com ele, nem para ele. Sim. Mas é a vergonha, às vezes uma dificuldade de vocabulário, né? Esses gaps que o aluno às vezes tem no vocabulário, e a pandemia vai deixar esses rastros, né, Cláudia? Verdade. Por muito tempo ainda. Então, assim, a hora que tiver esse entendimento, e eu gostaria muito que vocês, viu, meus queridos, minhas queridas que estão aí com a gente, entendesse isso, que não é um trabalho a mais, né, Cláudia? Não é um trabalho a mais. É isso mesmo, né? Isso não vai... facilita. Isso. Facilita. Oi, desculpa. Eu vou até exemplificar aqui que na escola em que eu atuo, nós temos muitos migrantes, né? Principalmente
de origem latina, muitos bolivianos, argentinos, então a gente tem a barreira da comunicação por conta da língua, né? Língua. E aí não é uma questão da deficiência, mas é por conta da língua. Então, porque a inclusão não é só da deficiência, né? As pessoas também isso. esquecem isso, né? Então, esse tipo de material também favoreceu esses coleguinhas que tinham dificuldade, muitas vezes, de compreender o que a professora estava falando. Então, as imagens, as ilustrações também ajudam esses colegas que muitas vezes são novos na escola, ainda não se apropriaram do português, não compreendem direito. Então, quando você oferece um recurso visual, isso ajuda todo mundo, né? E, às vezes, aquela criança que tem, pura e simplesmente, uma dificuldade de aprendizagem pontual, né? Que em meio à necessidade de um diagnóstico, né, Cláudia, vamos falar sim, assim, né? Às vezes a gente perde aquela criança que tem pura e simplesmente uma dificuldade de aprendizagem. Ela passa por ali. E se você tem um material focado, a gente acaba não perdendo essa criança. Sim. Cíntia, né? Vou responder. Cíntia Pérez, que trabalha aqui com adolescentes e adultos. Eu acredito que é possível, sim, você trabalhar com esses materiais, com esse apoio visual, tanto com adultos quanto com adolescentes. Qual que é a diferença? É o tipo de imagem que você vai colocar, né? Então, você não vai colocar uma imagem muito infantilizada, mas você pode colocar, por exemplo, se o adolescente ou adulto tem dificuldade de compreender uma rotina, um material que você quer, então utiliza a foto do objeto, né? Ou utiliza mesmo o objeto. Muitas vezes a gente não precisa fazer plaquinhas, né? Mas você mostra, olha, vamos pegar o caderno. O fato de você levantar o caderno e mostrar o caderno, aquela pessoa que tem mais dificuldade de compreensão, ela está mostrando o caderno, vou pegar meu caderno. Então, muitas vezes, não precisa ser, preciso fazer uma prancha, preciso fazer uma plaquinha, né? A comunicação, ela não se dá... Aqui eu estou dando exemplos, né? No contexto aqui da educação básica, aqui principalmente do fundamental, pode ser educação infantil, mas também funciona para o ensino médio. Sim. Porque, assim, a gente precisa pensar, a gente está pensando aqui no estudante com deficiência, mas serve para os alunos migrantes que têm dificuldade de compreensão, serve para aqueles alunos mais tímidos que têm vergonha de perguntar ao professor porque não entendeu, ou porque ainda não se apropriou, por exemplo, do horário da aula, do material, ou do que é que vai acontecer, né? Ou não consegue se expressar de uma forma mais adequada. Então, eu acho que funciona assim, viu, Cíntia? Observa aí no seu contexto de que forma, tenho certeza que você pode observar aí o seu contexto, de que forma você conseguiria colocar esses apoios visuais para facilitar a compreensão dos seus estudantes. Isso eu acho que funciona assim, tá bom? Pode passar. Isso aqui é um mesmo exemplo do plano inclinado, só para vocês observarem. À esquerda é a foto do planinho com a rotina, com os cartões na ordem da rotina da sala de aula. E à direita é uma foto de perfil desse plano inclinado. Como você fez, né? Isso, como eu fiz. Pega um papelão, dobra uma parte, e aí eu fiz ali, colei um triângulozinho ali de papelão para fixar e coloquei um velcro. É isso, é simples. Pronto. Dependendo da necessidade do estudante, prefiro colocar fundo preto para dar o contraste com a imagem que eu vou projetar, colocar ali, né? Se é o objeto, se é a imagem. No caso aí do lado direito, vocês estão vendo, são letras móveis feitas com tampinhas de garrafa, de caixa de suco, tá? Então, juntei 2 tampinhas de caixa de suco, passei uma fita adesiva colorida, e aí a gente colou as letras. Então, assim, em amarelo eram as vogais e em verde as consoantes. Então, esse foi um material que eu produzi na época da pandemia, que eu mandava esse material para casa e orientava as famílias a trabalhar com os estudantes de casa. Então, é um exemplo, tá? Era mais para ilustrar como foi feito, uma coisa bem simples. Não precisa ter muita habilidade, né? Porque às vezes a pessoa vai falar, mas eu não tenho habilidade de fazer um plano. Confesso que eu também, assim, não tinha, mas a necessidade me levou a buscar os meios para adquirir essa habilidade, tá bom? Pode passar. E aí, aqui, a gente chega numa prancha que ela é mais estruturada. É o caso de um estudante migrante de origem boliviana,
com paralisia cerebral, que era muito potente. Eu gosto de usar essa palavra potente porque ele era mesmo, né? Uma mente brilhante, muito inteligente. Aqui ele já estava no 2º ano, mas o corpinho não dava conta de expressar toda a potencialidade dele, né? E começou assim, ele chorava muito porque ele queria falar e as pessoas não entendiam. E ele ficava muito frustrado. Aí, corre, chama a Cláudia, vai lá na sala da Cláudia, leva ele na sala da Cláudia. Aí eu ficava fazendo muitas perguntas até entender, até chegar no que ele queria se comunicar. Ai, é alguma coisa que aconteceu na escola? Aí ele fazia sim ou não. Foi na sua casa? Sim. Vou contar o primeiro caso, assim, como é que eu cheguei nessa frente. Fazia assim, na sua casa? Sim. Alguma coisa com seu pai? Aí ele fazia assim para mim, colocava a mãozinha no ouvido, que era para eu pegar o telefone e ligar para o pai dele. Ele sabia que eu tinha contato por mensagem com o pai. Ele falou assim, você quer que eu pergunte para o seu pai? Ele fazia que sim. Aí mandava mensagem, um áudio para o pai, e falava assim, olha, fulano chegou aqui, ele está muito nervoso, a gente está na hora do lanche e ele está muito nervoso, a gente não está conseguindo compreender. Aconteceu alguma coisa em casa? E o pai me dava a resposta. Nesse dia especificamente, era uma coisa que eu poderia fazer todas as perguntas, eu não ia chegar no que era que estava incomodando ele. Ele, todo dia de manhã, tomava café antes de ir para a escola e eles faziam uma oração antes de sair de casa. Naquele dia ele acordou atrasado, ele tomou café e foi para o transporte sem rezar. Que bonitinho! E aí, quando chegou na hora do lanche, acho que ele lembrou que ele saiu sem fazer oração, e aí ele chorava porque ele queria falar que ele não tinha feito oração. E que ele ia comer sem fazer oração. Sem fazer oração. E aí o pai me avisou que era isso, e aí eu falei assim, é rezar? Aí ele fazia assim, aí eu falava, tá bom, então a gente vai fazer oração, pronto. E aí, a partir disso, eu montei uma prancha, falei, não, eu vou precisar montar uma prancha para que ele possa se comunicar, porque o dia que eu não tiver aqui, alguém vai precisar entender ele, né? Que essa era a questão. E essa agonia, esse estresse, né? Essa ansiedade de querer se expressar e não ter meios. Então, eu fiz uma pasta com plásticos, fiz aí, a folhinha verde eram os verbos, então, vocês podem ver na imagem da direita, ele mesmo está com a mãozinha, ele conseguia apoiar e mostrar a imagem, o que ele queria dizer. Né? Simples, né, Cláudia? A gente usa muitas vezes isso no TIT também. Com adulto a gente faz isso, viu? É Cíntia, né, que perguntou. Isso, é Cíntia Pérez, isso. E aí, no lado esquerdo, tem a imagem da folha que era laranja, são ali os substantivos. E aí, vocês podem observar, tem fotos, tem imagens do Arasaki, tá? E tem imagens assim... Olá, Roberta, Arasaki! Tem imagens do Arasaki e tem imagens assim, fotos, por exemplo, ali da escola é a foto da escola, mas a foto dos alimentos era a foto que eu retirei da internet e que eu mostrava para ele para ver se ele compreendia. Porque também é assim, você pode trazer uma foto linda da internet de bolo, mas às vezes não é o bolo que ele conhece, né? Então, como foi construído? É passo a passo. Olha, trouxe a foto. Leva 3 fotos. Um bolo simples, um bolo de aniversário. O que ele entende por bolo? Coloca. Tem uma foto ali do pão de queijo. Esse pão de queijo me deu tanto trabalho que foi uma outra crise que ele entrou, porque ele queria que eu ligasse para o pai para falar, e aí eu falava assim, alguma coisa que aconteceu na sua casa? Você tá com dor? Não. Você tá com fome? Ele fazia assim, é de comer? Aí ele falou que é. Aí a gente começou a falar tudo, né? Eu e auxiliar. Ai, é de beber? É de comer? É isso, é aquilo outro. Aí eu falo que às vezes chega a intervenção divina, porque é só assim que a gente recebe a informação. Concordo com você plenamente. O Divino Espírito Santo. De repente eu soltei pão de queijo, e aí esse menino ficou fora que era pão de queijo. Aí entro em contato com o pai, e eu falo, o Davi está tentando me falar sobre pão de queijo. Ele queria levar pão de queijo para a escola de lanche, só que a padaria estava fechada. Então eu falei que hoje à tarde eu vou comprar, amanhã ele leva. Eu, pronto, olha, seu pai. Aí botei a foto. E olha a necessidade dele de contar para vocês tudo o que acontecia, né? Porque ele tinha essa necessidade, porque isso ele não precisava contar, né? Sim. Aqui, Tobias está falando de fazer essa transferência do material, né? Isso, eu ia ler isso para você agora. Isso. O que acontece? Geralmente, os materiais, no caso, eu mostrei uma primeira foto que eram os objetos reais, né? Os objetos de referência reais.
sempre que eu trabalho, eu tenho esse contato mais próximo com as famílias dos meus alunos, mas é uma opção minha, e a escola me permite isso. Então, eu tenho contato pelo WhatsApp com os pais. Geralmente, tudo que eu trabalho nos atendimentos do contraturno, eu sempre procuro mandar foto. Hoje nós fizemos isso, às vezes eu gravo uns vídeos, para que as famílias compreendam, porque muitas vezes as famílias elas não têm noção do potencial do seu filho, né? Manda para a escola porque é obrigado a mandar para a escola, sabe que ele vai, muitas vezes não manda nem material. Acho que vai brincar, né, Cláudia? Isso, não manda um caderno, não manda nenhum material, porque fala assim, ele está lá, ele vai socializar, não precisa de mais nada. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa possibilidade de ter esse contato com a família, meu caso é diferente, eu estou falando, né, porque eu tenho um contato mais próximo. Mas um professor numa sala com 35, às vezes não dá conta, mas ele pode escrever na agenda, não dá para escrever todo dia? Hoje nós utilizamos esse material, nós tentamos... Nessa semana, trabalhada, tentar, né? Trabalhar com uma colher. Eu tenho um caso de ontem, que as meninas até me mandaram uma foto. A gente adaptou uma colher, entortou uma colher, colocou um EVA para ficar mais grosso, para o aluno segurar, para ele comer. E aí elas fizeram um videozinho, porque eu trabalho de manhã e da tarde. Então elas gravaram e eu mandei para o pai. Falei assim, olha, nós estamos testando isso com o aluno aqui e nós vamos mandar uma colher dessa para casa para que vocês façam o teste aí. Então, muitas vezes, essa transferência com a família são, às vezes, em pequenas situações. Mando um adaptador, às vezes eu faço um engrossador com o EVA no giz, coloco na bolsa e falo, olha, estou mandando esse daqui que é para ele pintar em casa, para que a família teste, experimente isso, né? Então, aos poucos, tem famílias que são receptivas e têm essa ânsia de poder ajudar o filho, né, de fazer, outras não, falam, tá bom, e o material fica ali na bolsa. Né? Isso a gente vai encontrar a vida toda, né? Faz quase 30 anos, faz mais de 30 anos que eu estou na educação, faz quase 30 que eu estou na educação especial, e a gente vai encontrar a vida toda, tá, gente? Então, assim, e a gente tem que continuar o nosso trabalho, continuar acreditando. Nós somos as únicas pessoas que não podemos desistir, eu falo sempre isso. Então, né? Não sei se eu estou conseguindo, né, esclarecer a dúvida aqui, que aparece como fobia, né? Mas como é feita essa transferência com a família? É você mostrando, estou fazendo um trabalho aqui na escola, estou mandando para vocês, manda uma foto, ou escreve, ou conversa na hora da saída. Olha, hoje a gente testou que ele segurasse a colher. Hoje a gente testou mostrar uma foto da hora que a gente ia para a quadra. E eu acho que ele entendeu. A gente está testando isso, viu, pai, viu, mãe, viu, vó? Né? A gente está assim, cada vez que ele vai para uma aula, a gente mostra uma foto para ver se ele entende. E outra forma também de fazer essa transferência aí, esse diálogo com a família. Muitas vezes você pede foto da família, que é muito importante, né? Ter foto da família, desde que a família aceite, porque eu tenho famílias também que eu falo, me manda uma foto dos irmãos para a gente trabalhar, e essas fotos não chegam, mas assim, se você tem uma foto da família também, para que aquele aluno vá olha, meu pai, a minha mãe, faz parte da minha família, para essa família também entender que a gente está tentando fazer um trabalho para melhorar a comunicação. E uma coisa que eu sempre falo, o aluno, a escola passa na vida de todo mundo, mas ele vai continuar sendo filho, neto, sobrinho daquela família uma vida inteira. Então, a gente tem ali, às vezes, 1 ano, às vezes 9 anos, às vezes 4 anos, sei lá, 3 anos no ensino médio, para trabalhar com aquele aluno. Mas é importante a gente tentar fazer essa conscientização, essa parceria com a família, para que ela entenda que todos os recursos, as propostas da escola são para melhorar a qualidade de vida, para além dos muros da escola também. Né? Eu acredito muito nisso, que a vida seja funcional para ele, além dos muros da escola. Porque não adianta só fazer esse trabalho na escola e ele é ótimo, e em casa ele não conversa com ninguém, ele não consegue dialogar com ninguém. Né? A gente vive numa sociedade. A escola é um exemplo micro de sociedade. Então, os coleguinhas entendem, mas em casa os pais não entendem. Então, ou vice-versa, né? Isso. Eu entendo meu filho. Não, o mundo precisa entender teu filho, né? Isso. É isso. Pode passar. Infelizmente, estamos acabando. chegando ao fim.
Esse daqui é mais um exemplo da prancha, só para mostrar para vocês, tá? Aqui na foto da direita é uma foto da prancha, aliada àquela... É uma reguinha, quem é antiguinho vai reconhecer, aquela reguinha de fazer trabalho escolar, que é chamada de normógrafo. Não fala isso, Cláudia. Não é? Do meu tempo também. Mas assim, o estudante, ele usa a prancha de comunicação na mesa, mas para se comunicar, para escrever, fazer atividade, ele não dava conta de escrever sozinho, ele apontava as letras e aí alguém escrevia por ele. Então, esse também é um tipo de favorecer a comunicação dele. Ele aponta as letras nessa régua pronta, poderia ser uma folha impressa, né? Um outro material. No caso, essa é uma reguinha que ele trouxe de casa, na bolsa. Então, ele pedia e ele apontava e a gente ia escrevendo o que ele gostaria de fazer. É um outro exemplo também simples, né? Você pode utilizar... Roberta Costa, ó. Por que não utilizar apenas imagens reais na construção das pranchas, tá? No caso da prancha com criança. Eu acho que é ótimo, né? São funcionais sim, eu concordo, né? Por isso que eu acho que a gente deve começar com o objeto, com a foto do objeto e com as imagens, mas depende do contexto do aluno. Esse meu estudante aí da foto, que eu fiz essa prancha para ele fazia fono, então ele já tinha conhecimento das figuras estruturadas de comunicação alternativa. Então, ele já reconhecia aquelas figurinhas, recortar, pintar, ele já compreendia bem. Dependendo do nível de compreensão, né, de potencialidade da criança de compreensão, eu acho que as imagens, as fotos, mais próximos do real possível, são mais fáceis de que aquela criança comece a fazer a associação. Pode passar. Isso. E aqui é um outro exemplo de prancha estruturada mais complexa para alunos que já têm uma compreensão melhor, né? Então, aí, ó, da esquerda, na escola não pode. E aí é um exemplo clássico, porque era um estudante que tinha dificuldade com fazer birra, arranhar, morder, coisas que faziam parte do cotidiano dele. Então, coloquei ali, são imagens retiradas do Arasaki, tá bom? E na outra pranchinha, escola, coisas próprias da escola, fotos do espaço da escola. Então, misturando tanto as fotos, os locais, como as imagens também, muitas vezes para representar coisas que a gente não dá conta de fazer, às vezes, com a foto, tá? Pode passar? Isso. Esse também é um outro exemplo da sala de aula de comunicação. Isso daí chama lápis alternativo. Uma prancha de papelão, no caso. Nas laterais tem imagens da rotina escolar, escrever, pintar, apagar, acabar, né? Embaixo tem o alfabeto e os números de 0 a 9, que aí, no caso, o estudante ele aponta e tem sempre um escriba para fazer o registro por ele, tá? Esse é o lápis. Vocês perceberam que o verde continua porque é verbo, tá? Isso, tá? Pode passar. Isso. Um outro exemplo aí para estudantes que, além de necessitar da comunicação alternativa, esse estudante tinha um problema de baixa visão. Então, os materiais com contraste, que também auxiliam bastante. Então, um outro exemplo de prancha, muito que bacana. É um material pedagógico ali, trabalhando a alfabetização do estudante, e também com espaços nas laterais para você fixar as imagens, né, que sejam pertinentes ali naquele momento, para que ele possa explorar o material. Pode passar. Bem complexa essa, né? Muito bacana. Isso. É isso, então, acho que sobrou uns minutinhos, uns 5, 6 minutinhos para a gente poder esclarecer algumas outras dúvidas, né? Espero também que a gente tenha contemplado aí as perguntas à medida que foram aparecendo, né? A Cíntia também colocou aqui sobre a imagem de hospital, que era importante ter. Isso, né? Isso. Eu fiz uma pranchinha básica, assim, sobre dor. Tem muita imagem também assim no Arasaki, dor. Dor nas costas, dor na cabeça, dor no pé, dor no dedo, dor... Então, eu fiz uma só assim, com dor, né? E com médicos, porque muitas vezes não caso, e eu deixo com as auxiliares, com as AVS. E aí fica uma básica, né? Isso, não fica para o aluno, fica para a escola. Olha que ideia bacana, viu? Aí a criança está passando mal, ela pode utilizar. Também a gente pode fazer só os cartões individuais também. Deixo sempre esses materiais, todos os materiais que eu trabalho com os estudantes, não fica na sala de recursos, não é para mim, tá? Todos os materiais
Eu trabalho com os estudantes, seja na sala de aula ou no atendimento no contraturno, mas esse material é para a sala de aula e para casa, né? Que legal. Isso, porque o material é do estudante. Então é importante que ele se aproprie e faça uso dele. Não adianta fazer um material lindo, maravilhoso e deixar só para o meu atendimento, tá? Então, eu acho que isso é muito importante e tem que ser usado, porque é o hábito, é a rotina que vai fazer com que ele vá se apropriando dessas práticas sociais aí de comunicação. A Roberta perguntou sobre intérprete de Libras. Vão colocar a tradução depois, Roberta. Elisângela está perguntando se pode disponibilizar o material. Professora Cláudia, Sim, eu posso depois? Então, eu coloco lá na plataforma para vocês, tá bom? Está comigo já o PowerPoint. E turma do curso de especialização em educação especial e inclusiva, muito obrigada, da disciplina de comunicação alternativa. Muito, muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco. A gente queria ficar aqui, eu tenho certeza, né? Eu que agradeço. Alunos e alunas, a gente ficaria aqui umas 2, 3 horas conversando com você. Obrigada. E volte sempre. Infelizmente, o nosso prazo de disciplina é curto. Claro. Muito obrigada. Você foi além do que o tempo permitiu. Você deu uma aula aqui para a gente, né, pessoal? Obrigada. Eu agradeço, né? E desejo que vocês se encantem, né? Tenham esse encantamento. Eu sou muito suspeita para falar da educação especial, porque eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? Que é a área que eu escolhi. E eu desejo que vocês se encantem e que esse trabalho com comunicação alternativa, a gente está falando aqui no contexto de educação especial, mas que ele é válido para tantos outros alunos e toda a diversidade de estudantes que a gente tem hoje dentro de uma sala de aula, né? Isso pode ser funcional para todos, esse é o nosso objetivo. Então, vou me despedir aqui de vocês e da professora. Beatriz, muito obrigada pela sua assessoria. Boa noite. Muito obrigada a todos os curtistas que estiveram aqui presentes e os que vão assistir. E nós nos encontramos lá na nossa plataforma para continuar os nossos estudos. De novo, professora, muito obrigada de coração. Eu agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Ótima noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.